Olá, estudantes. Espero encontrá-los bem. Vamos falar sobre fisiologia da competição, um tema muito gostoso, muito interessante, muito prático, que nos remete à prática, nos remete a atividades de campo, nos remete a cultivos, nos remete a manejos. Então é um tema muito interessante, eu espero que vocês compreendam por inteiro, se não ao menos a maior parte, para que possam utilizar na prática esse conhecimento de competição. É um conhecimento muito debatido na literatura de forma errônea, de forma incorreta, de forma imprecisa, de forma superficial. Porque muitas vezes a discussão a respeito de competição se deve principalmente no nível de alguns elementos que não são nem passíveis de competição, enquanto outros elementos são muito passíveis de competição e são pouco discutidos. Muitas vezes não se considera metabolismo de planta, muitas vezes não se considera potencial competitivo, muitas vezes não se considera a estrutura vegetal como um todo, o porte vegetal na competição, e mesmo que os metabolismos sejam semelhantes, a competição se dá de forma diferente quando nós tratamos de plantas de porte diferente. Então vamos falar sobre competição, sobre vários mecanismos, vários métodos de cultivo que nos levam a discutir a competição entre as espécies, como o cultivo consorciado, a competição com plantas daninhas, os sistemas agroflorestais e outros tipos de cultivos. Então, gente, a competição é a interação de indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes que disputam algo. Note que algo tem que ser disputado. O conceito biológico de competição é o uso ou a defesa de um recurso por um indivíduo e que reduz a disponibilidade desse mesmo recurso para outro indivíduo. Um terceiro conceito, e mais completo que os anteriores, é que a competição pode ser definida como a redução no desempenho devido ao uso compartilhado de um recurso com suprimento limitado. Então, para ocorrer competição, é necessário que o recurso seja limitado e que a limitação desse recurso promova a redução do desempenho. De forma que as plantas crescendo sem vizinhos são maiores e com mais biomassa. As plantas que estão crescendo isoladamente sem competir são maiores e com mais biomassa. Existe uma correlação positiva entre a planta que produz mais biomassa e a produção de sementes. Significa dizer o quê? A planta que produz mais biomassa é uma planta que tem maior reserva, que tem maior arquitetura, maior estrutura para custear a vinda das sementes. E por isso a gente pode dizer que uma planta crescendo sem vizinhos produz mais sementes. Observe aí nessa figura que se nós compararmos uma planta, se nós compararmos um vaso com 10 plantas e um vaso com 100 plantas ao longo dos dias, observe que com 131 dias já se verifica que a massa, que o peso médio das plantas, do vaso que tem 10 plantas, né, essas plantas têm um peso maior do que quando tem 100 plantas no vaso. Com 182 dias, a gente pode ver aí, ó, quando a linha azul toca na curva vermelha, a gente observa que a azul, que são 10 plantas por vaso, essas plantas pesam muito mais do que a linha preta quando encontra a vermelha aí, que é quando tem 100 plantas por vaso. Então vamos falar um pouco de cultivos consorciados, sistema agroflorestal, agricultura sintrópica, competição de plantas de interesse econômico com plantas daninhas, né? Essa disciplina é requisito para plantas daninhas. A agricultura sintrópica busca estabelecer uma floresta produtiva, com sucessão biodiversa. A agricultura sintrópica é uma agrofloresta, mas nem toda agrofloresta é sintrópica, porque a sintrópica exige princípios que na agrofloresta não são atendidos. A agrofloresta pode estar alicerçada em conceitos de produção agrícola convencional. Então, observe que a agricultura sintrópica ela obedece a alguns conceitos. Qual é o principal princípio da agricultura sintrópica? A gente utiliza espécies obedecendo uma sucessão natural que porventura ocorreria. Então, se naquela região naturalmente tinha uma planta granífera e uma leguminosa, você vai plantar uma granífera e uma leguminosa. Depois dessa leguminosa, naturalmente o que viria? Outra leguminosa, então você vai cultivar outra leguminosa. Então segue um princípio do ambiente, a agricultura sintrópica. De forma que existe competição, mas existe competição dentro de um princípio que ocorreria naturalmente. Então a entropia é a medida da desordem de um sistema. Se pensarmos aqui nessa equação, nós verificamos que o produto da fotossíntese ele é respirado. Note que é um produto organizado
E esse produto ele é disperso, é produzido um gás, mais água, mais energia. Isso é uma tendência para desorganização. Quando a gente pensa em agricultura convencional, aumenta a entropia, reduzindo recursos naturais e incrementa resíduos de alto valor entrópico, como os poluentes. Se a gente pensar na agricultura sintrópica, seria a sintropia seria 1 menos a entropia. Tá? 1 menos a entropia. Então, se a gente pensar nessa equação aí que está mostrando a equação da respiração, do ponto de vista da entropia, né, se a gente pensar do ponto de vista da desorganização do sistema, há uma desorganização, uma estrutura organizada, que é um carboidrato, sendo convertido em um gás que vai ser disperso. Então, note que tende para desorganização. Isso, na química, é uma reação do tipo exotérmica, do ponto de vista da entalpia, e do ponto de vista da entropia, também é uma reação espontânea na natureza. Só que do ponto de vista da sintropia, quando falamos da agricultura sintrópica, sistemas desse tipo, quando não ocorrendo naturalmente como a respiração, quando ocorrendo num tipo de agricultura convencional, tende para a desordem do sistema natural. Então, o objetivo da agricultura sintrópica é replicar os processos que ocorrem naturalmente, compreender o ecossistema original local, criando condições ambientais satisfatórias, obedece à sucessão natural, inserir as espécies de interesse para o homem no sistema de produção dentro da lógica sucessional, com base na ecofisiologia. Isso que eu tratei para vocês. E vamos para o sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal que envolve aí, a parte de eucalipto com pastagem, feijoeiro e soja. São sistemas de agroflorestal que não envolve duas culturas permanentes, né? E existe o sistema agroflorestal que envolve culturas permanentes. No caso aí, por exemplo, seringueira e cacau, e café, e citros, e pimenta do reino. Então, seringueira e sistemas temporários, milho, feijoeiro, soja e banana. Então, note que com a seringueira aí nós estamos mostrando uma situação de sistemas permanentes e sistemas temporários. No caso do eucalipto, o feijoeiro e a soja é temporário, mas a pastagem pode até ser permanente. Então, gente, vamos falar de um sistema agroflorestal permanente, envolvendo a seringueira com o cacaueiro. É importante observar a incompatibilidade fitossanitária por ataque de fungos, formação de microclima favorável ao cacaueiro, isso aí aqui é importante na competição por luz, né? O cacaueiro é uma planta de subbosque, é uma planta de ambiente sombreado, então esse sombreamento da seringueira é interessante. A competição por luz não será tão acirrada. Espécies possuem ciclo superior a 30 anos, então tem alto custo de implantação nesse sistema aí. Seringueira e cafeira é muito utilizado no Espírito Santo. Plantas com alta plasticidade fenotípica com relação à luz. O cafeiro ele tem uma alta plasticidade fenotípica com relação à luz. Tanto que o cafeiro tem sua origem no ambiente de subbosque, na Etiópia, e é cultivado a pleno sol em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? Um país destaque na produção de cafeiro. Uma das culturas mais importantes do Brasil e do mundo, o cafeiro. Espaçamento tradicional adensado, frutos de alta qualidade nessa condição de sombreamento. Espécies ficam susceptíveis a nematóides meloidógnos. A seringueira com citros, né? O citros é exigente em luz e requer cuidado especial no espaçamento. Aqui já tem uma competição por luz muito grande com a seringueira, por isso tem que ter cuidado no espaçamento. As espécies apresentam doenças comuns, então você pode perder tudo de uma só vez, tanto os citros como a seringueira, se não tiver o devido cuidado. Ambas as espécies adaptam-se ao mesmo tipo de solo e clima. Pimenta do reino, muito utilizado também no Espírito Santo. Se fizer com seringueira, espaçamento de 3 por 2 metros, geralmente utilizado. Redução de 30% da produção por planta quando utiliza num consórcio. A alta rentabilidade a partir do 5º ano no sistema. Então, pimenta do reino é altamente rentável a partir do 5º ano nesse sistema aí. Se pensarmos no sistema temporário envolvendo seringueira, né? O milho, né? Tem que ter cuidado com a disponibilidade da luz para o milho, porque nós estamos falando de uma planta C4, exigente luz. Observar também que 60% do rendimento de grãos do milho depende das folhas do terço superior, 30% das folhas do terço médio e 10% das folhas do terço inferior. Significa dizer o quê? Limitar a luz para o milho pode ser prejudicial e o sistema não ser viável. Seringueiro e feijoeiro. O feijoeiro é uma das culturas que tem a maior plasticidade fenotípica. A plasticidade fenotípica é a capacidade da planta se ajustar morfofisiologicamente à nova condição ambiente.
Então nós estamos falando aqui uma nova condição, uma condição de consórcio, de sistema agroflorestal, que não deixa de ser o consórcio, tá? Cultura de ciclo curto, mais adaptada e utilizada em consórcios. A espécie apresenta movimentos foliares, então a folha de feijoeiro se movimenta-se ao longo do dia, e isso faz com que ocorra maximização da absorção de energia luminosa. A planta possui elevada plasticidade fenotípica, alta expansão foliar e crescimento da haste com limitação de luz. Seringueira e soja. Sombreamento excessivo aumenta o caule e abortamento de vagens em soja. Soja já tem naturalmente um elevado abortamento de vagens. Pode tornar inviável se sombrear demais. Os materiais diferem quanto à sensibilidade estomática. Isso é extremamente interessante analisar os materiais disponíveis no mercado, porque pode implicar decisivamente na produtividade. O déficit hídrico inibe rapidamente o desenvolvimento das folhas. Então é interessante observar, porque na competição a seringueira é uma planta muito mais competitiva do que a soja e pode, do ponto de vista limitar, do ponto de vista de disponibilidade de água, limitar esse recurso hídrico para a soja e com isso resultar em um sistema agroflorestal inviável. Seringueira com banana. Então o plantio de bananeira simultâneo com a seringueira já ocorre no segundo ano, né? Pode plantar banana logo no primeiro ano da seringueira junto ou no segundo ano. O espaçamento adequado para reduzir os efeitos da competição e mortalidade em período de estiagem. A banana é muito sensível à seca, é muito exigente em potássio e, a depender do espaçamento utilizado, pode tornar esse tipo de sistema inviável. E quando a gente fala de plantas daninhas competindo com plantas comerciais, né, nós temos que compreender que as plantas daninhas são plantas que não foram melhoradas pelo homem, no sentido de obter maior produtividade ou maior tolerância. Mas elas foram melhoradas ao longo de uma seleção natural pelo ambiente, no sentido de serem cada vez mais competitivas para persistirem naquela condição reinante naquele momento. Então a planta daninha ela apresenta uma alta agressividade, produz muitos disseminos, tem viabilidade em condições desfavoráveis, germinação em grandes profundidades, desuniformidade de germinação, reprodução alternativa, facilidade de dispersão, rápido desenvolvimento e crescimento inicial, longevidade dos disseminos, alelopatia. Então a planta daninha ela tem uma competição, geralmente ela é mais competitiva do que a planta de interesse econômico com a qual ela está competindo. De forma que, se compararmos, por exemplo, o picão preto com a planta de feijoeiro, o picão preto tem potencial de extração de solução do solo pelo menos 3 vezes maior do que o feijoeiro. E para cada unidade de fósforo que o picão preto absorve, ele é muito mais eficiente na produção de biomassa do que o feijoeiro e do que a soja também. Significa dizer o quê? Que a planta daninha, geralmente, ela é muito mais competitiva do que as plantas de interesse econômico que elas estão competindo. Geralmente. Tá? Então, algumas plantas daninhas C4, né? E aí, quando a gente fala de metabolismo fotossintético em plantas daninhas, você já compreende que de 8 em cada 10 plantas daninhas de interesse econômico, 8 em cada 10 plantas daninhas de interesse econômico são C4. Então, isso torna ela mais competitiva, C4. Tá? E quando nós pensamos em consórcio, né? O consórcio mais famoso aí, em nível de Brasil, mais utilizado, mais comum. Milho feijoeiro. Sistema de consórcio mais comum no Brasil. O feijoeiro pode ser semeado simultaneamente ou depois. O milho é beneficiado pela fixação de nitrogênio do feijoeiro. Você acredita que isso pode acontecer? Como procede a adubação nesse sentido? Isso são questões que eu deixo para você pensar, tá? Para você pensar, que não é alvo da disciplina, mas é questão para você pensar com relação a esse tipo de consórcio, que é o mais utilizado a nível de Brasil. Mamona, planta de ciclo longo, porte médio, alto e folhas planófilas. O feijoeiro, algodão, milho e sorgo são indicados para o consórcio com mamona. As raízes, ela apresenta raízes secundárias superficiais, essas espécies. O cafeiro, a planta apresenta rentabilidade a partir do 3º ano. O consórcio é recomendado apenas em cultivos não adensados. Se o cafeiro for adensado, não é recomendado fazer o consórcio. O café é uma planta altamente, o cafeiro é uma planta altamente plástica, né, do ponto de vista de plasticidade fenotípica. É interessante destacar aqui que a mamona, apesar de ser uma planta cultivada em regiões de clima semiárido e etc., não é uma planta que apresenta altíssimas resistências
a competição é a altíssima resistência a estresse abiótico. Ela tolera alguns estresses até determinado nível. No entanto, se a competição for muito acirrada, por exemplo, com sorgo, o sorgo já é uma planta que tem uma raiz relativamente mais robusta, no sentido de absorver solução do solo, que tem uma parte aérea mais capacitada a perder menos água e evitar a desidratação, se nós compararmos, por exemplo, o sorgo com o feijoeiro em competição com a mamona. Então é interessante ter esse cuidado aí, porque as raízes secundárias superficiais são para algumas espécies, não para todas, né, na competição aí. Mandioca, então o espaçamento largo e lento, o desenvolvimento do dossel. A cultura é sensível à competição, não é a planta tão competente na competição. Deve-se plantar poucas fileiras nas entrelinhas da mandioca. Então, o cultivo de 2 ou mais culturas de forma simultânea é interessantíssimo, porque você pode colher 2 culturas ao invés de uma. Óbvio que a produtividade geralmente será menor, na maior parte das vezes será menor, de ambas as culturas. Mas as duas somadas, a lucratividade pode ser maior. Isso é uma verdade. Então, as vantagens: maior exploração da área agrícola. Então, muitas vezes a entrelinha você não vai usar para nada, você pega e planta outra cultura. Obtenção de renda extra. Menor suscetibilidade a estresse abiótico, menor suscetibilidade a estresse biótico. Com isso eu não estou falando das culturas, não. Estou falando do produtor. A rentabilidade dele tem menor suscetibilidade a estresse abiótico, porque muitas vezes o estresse que mata uma planta não mata a outra. O estresse que reduz a produtividade de uma planta não reduz de outra. Então eu não estou falando que a cultura vai ficar mais tolerante ao estresse. Estou falando que, em termos de renda, a produção, o negócio, o cultivo, todo investimento tem menor suscetibilidade aos estresses. Tem rápida cobertura do solo, controle de erosão, controle de plantas daninhas e redução dos riscos de sucesso cultural, porque você tem 2 culturas aí. Quais são as desvantagens? Menor uso de técnicas agrícolas eficientes. Então, por exemplo, técnicas de colheita eficientes por meio de maquinário, de colhedeiras, técnicas que a gente utiliza maquinário para passar nas entrelinhas. Talvez muitas das situações seja impossibilitada porque você está cultivando mais de uma cultura e as entrelinhas agora estão comprometidas com outra cultura. E com isso você vai ter maior gasto com mão de obra, porque você vai precisar de mão de obra, tá? Já que vai usar menos maquinário. Então, por quais fatores as plantas competem, né? Você vai ver nos livros aí, alguns livros, em algumas informações de pesquisadores e profissionais, alguns deles leigos, muitos fatores de competição. Muitos fatores de competição. Mas, por espaço resulta em menor disponibilidade de luz. Então, a competição, de fato, é por luz. Não é por espaço, né? Não dá para a gente compreender uma planta mandando a outra chegar para lá porque o espaço é dela, né? Então, quando a gente fala de espaço, a gente está falando principalmente de luz, né? Espaço acima do solo, espaço abaixo do solo, principalmente água e nutrientes. Gás carbônico e oxigênio. Dificilmente uma planta prejudica a outra em uma competição por CO2 e por O2, já que os gases estão dispersos na atmosfera. Por polinizadores, teoricamente poderia ocorrer essa competição. E na prática também pode ocorrer, só que são situações bem específicas, não é coisa geral, né, para ser colocada como geral. Poderia teoricamente ocorrer competição por polinizadores, mas dificilmente resultaria em prejuízo econômico. Somente em casos muito particulares para resultar em prejuízo econômico. De forma que a competição se dá por água, por luz e por nutrientes. Esses são os fatores principais de produção quando nós falamos de competição. Então, independente do sistema adotado, se é uma agricultura sintrópica, se é um sistema agroflorestal, se a competição é com plantas daninhas, ou se você está utilizando o cultivo consorciado. Os fatores que serão alvo da competição são esses aí que nós destacamos, e agora vamos falar de um a um. A água é o fator mais limitante à produtividade agrícola, refere-se à competição no solo. Então eu quero que você separe bem isso aí na sua mente, numa competição que ocorre a nível de solo e uma competição que ocorre acima do solo. Então, água e nutrientes ocorrem a nível de solo. Então, obviamente, que os fatores ligados à parte aérea têm importância. Mas, principalmente, os fatores ligados à planta que estão no solo, né, em contato com o solo. Então, a planta de Bidens pilosa, picão preto, é capaz de extrair água do solo em tensões 3 vezes maiores que soja e feijoeiro. Bidens pilosa, na fase inicial de crescimento, drena parte
significativa de assimilados para a raiz. As plantas apresentam diferenças na eficiência de uso da água. As plantas C4 são mais eficientes que as plantas C3. Então, observe aqui, comparando a planta daninha competindo com a planta de interesse econômico, no caso aí, picão preto e feijoeiro, observe que a capacidade de extração de solução do solo é maior. E a explicação está logo aí. Porque essa planta ela investe mais em raiz no estágio inicial de crescimento do que o feijoeiro investe em raiz. Porque o melhoramento genético, onde é que está o produto comercial do feijoeiro? Na parte aérea. Então, o melhoramento genético sempre tende a fazer com que a planta desenvolva a parte em que tem o produto comercial. No entanto, a planta daninha, ela evolui, ela é melhorada naturalmente, através de uma seleção natural, para desenvolver a estrutura que permita a sobrevivência, e nesse caso aqui é a raiz. Então, observe aqui, ó, algumas plantas daninhas e o coeficiente respiratório comparado com plantas de interesse econômico. Então, observe ó, que perde muito mais água a soja do que o amaranto os híbridos. Observe que o feijoeiro perde semelhante à soja, mas já perde bem mais do que o milho. Então, note que para a produção de biomassa, ocorre a perda de mais água pelas plantas C3 em relação às plantas C4. Então, se a gente observar aqui o metabolismo fotossintético, observe que a enzima de carboxilação na planta C3, a principal enzima de carboxilação é a rubisco. Na planta C4, a principal enzima de carboxilação é a pepicase. Então, a diferença entre a enzima primária de carboxilação aqui, a rubisco e a pepicase, ela é a justificativa, essas duas enzimas justificativas para esse coeficiente transpiratório. Esse coeficiente transpiratório em que a planta C3 ela transpira mais do que a planta C4 para produzir a mesma biomassa. Então, note que ambas produzindo 1 grama de biomassa, a planta C3 vai perder bem mais água. Então, aqui outra tabela mostrando claramente que para produzir 1 grama de biomassa, a soja perde muito mais água do que a tiririca, se perde os rotundos lá embaixo, e perde muito mais água do que o eucalipto também, que é C3, só que é uma planta perene, que já tem que ter um mecanismo de proteção muito maior, porque faça chuva ou faça sol, ela vai estar lá no campo, enquanto a soja não. A soja é como uma criança que a gente trata muito bem e só leva para o campo quando tem água disponível. Se não chover, a soja não vai para o campo. Ninguém bota semente sem chuva. Enquanto o eucalipto você bota na chuva, mas ele vai ficar lá quando não tem chuva. Então a soja a gente trata como se fosse um bebê. Enquanto o eucalipto a gente já trata como um adolescente adulto. Já vai mais para umas circunstâncias mais diferenciadas, tá? Grosseiramente comparando, é óbvio que não leve isso para o lado pessoal, tá? Para não criar polêmica. Se pensarmos nesse consórcio condutividade estomática, em função do horário do dia, num consórcio braquiária eucalipto, vamos observar aí, ó, esses dados são dados da braquiária, observe que em diferentes espaçamentos, no maior espaçamento é onde a braquiária abre mais o estômago. Por quê? Se tem maior espaçamento, significa que o eucalipto está mais longe da braquiária. Sobra, tem um raio, um volume de solo maior para a braquiária explorar, absorve mais e por isso o estômago pode abrir para ocorrer a entrada de CO2 e, consequentemente, a perda de água. Então, observe que o espaçamento tem interferência grande na competição. E isso reflete na condutância estomática, na entrada de CO2, no influxo de CO2 e na produtividade de massa, de biomassa. Aqui é o consórcio milho feijoeiro. Então, a lâmina de água aplicada, produtividade de grãos e eficiência de uso da água, de cultura de milho e feijão. Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Observe que ocorre aí diferentes lâminas de água de 0 a 125. E eu quero comparar aqui com vocês. Observe milho e feijoeiro. Ó, eficiência de uso da água. Quantos gramas de biomassa é produzido para cada 1000 litros de água? Porque 1 metro cúbico são 1000 litros de água. Então, observe, para cada 1000 litros de água que perde, o milho produz 77,3 kg de biomassa. Enquanto o feijão, 27,7. Então, bem menos. A eficiência do milho é maior, porque é C4. E aí vai ocorrendo ao longo de todo o processo. Só que note que à medida que reduz a disponibilidade de água de 125 para 50, aqui, note que o milho continua alta a eficiência e o feijoeiro cada vez mais vai reduzindo. Então, isso vai ocorrendo até o zero aqui. Note que de 77 para 46,
quando nós saímos de 125% da água fornecida, né, a água referente à evapotranspiração, comparando com zero, observe que o milho cai de 77,3 para 46,6, enquanto o feijoeiro cai de 27,7 para 17. Quando a gente pensa no sistema consociado, né, eles isoladamente de uma forma, agora eles consociados, note que para as duas espécies a eficiência de uso da água cai. Se você comparar o milho lá no sistema solteiro é 77,3, aqui no consociado é 62,28. O feijoeiro lá é 27,7, já começa aqui de 11,96, menos da metade. Quer dizer o quê? O consórcio está sendo muito mais agressivo para o feijoeiro do que para o milho. E aí vai ocorrendo também naturalmente à medida que vai reduzindo. Mas eu quero comparar, por exemplo, o milho que não recebe água, 0% de evapotranspiração, ele solteiro com ele consociado. Observe aqui, ó, que a eficiência de uso da água cai de 17 para 3,61. Note que o consórcio é muito agressivo para o feijoeiro, enquanto o milho cai de 46,3 quando não tem água lá no sistema solteiro, para 35,7 quando também não tem água no sistema consociado. Então é menos agressivo para o milho do que para o feijoeiro. E vamos falar em produção. A produção do feijoeiro, ó, quando não é irrigado, não recebe irrigação nem no consociado nem no solteiro. Note que no solteiro a produtividade é 571 quilos por hectare. Cai para 138 quando é consociado. Então isso aqui é uma verdade. Isso é uma verdade. Não é absoluta? Não, não é a verdade absoluta. Mas é a verdade geral, é essa. Porque alguma coisa diferente disso é exceção. O feijoeiro produzir mais no consociado aí é uma exceção. Já o milho, observe que ele produz 1.655, cai para 1.506. Note que o consórcio é bem menos agressivo para o milho. Falamos de água, agora vamos falar de nutrientes. Então, observe que o nutriente ele é retirado da solução do solo. É o reservatório de onde as raízes retiram a água e nutrientes de uma forma facilmente, né, solúvel e facilmente disponível. Então, quando nós falamos de nutrientes, nós imaginamos aqui, ó, esse gráfico, que é importante a quantidade e eficiência de utilização, ainda refere-se à competição no solo. É um gráfico que a gente coloca crescimento ou produtividade em função da concentração do nutriente. Observe que há um ponto em que se aumentar a disponibilidade de nutriente, ó, nesse intervalo aqui, ó, aumentou a disponibilidade de nutriente, ó, vai aumentando o crescimento ou a produtividade. No entanto, observe que chega em um patamar que aumentar nutriente já não aumenta tanta produtividade. Inclusive, se continuar aumentando e chegar nesse outro nível aqui, ó, já começa a decrescer os nutrientes. A produtividade ou o crescimento. Então, observe que à medida que aumenta a concentração de nutrientes, partindo de uma deficiência, vai aumentar o crescimento e a produtividade. No entanto, vai chegar um ponto que vai atingir o adequado e, se continuar aplicando, vai causar toxidez. Então, vamos pensarmos aqui nessa tabela, que ela é muito interessante. As espécies vegetais e a eficiência de utilização da radiação solar. Se a gente pensar em batata, vamos observar que a batata, ela produz 1,6 a 1,75 gramas de matéria seca para cada megajoule de radiação solar total absorvida. Se a gente pensar no girassol, é 1,3 a 1,5 gramas de matéria seca para cada megajoule de radiação solar total absorvida. A leguminosa, menos de 1 grama. Se a gente comparar milho e arroz aí embaixo, o milho é uma C4 e o arroz é uma C3, apesar das duas serem graminhas. Observe que o milho são 2 gramas de matéria seca para cada megajoule de radiação solar total. E o arroz 1,4 gramas de matéria seca para cada megajoule de radiação solar total. Observe que a planta C4 tem uma eficiência maior. E nós já discutimos isso quando nós falamos de C4. Falamos até de luz. No entanto, observe que quando ocorre deficiência de algum nutriente ou ocorre algum estresse abiótico, se a C3 já tinha um valor menor, ela sofre muito mais com a circunstância. Então, nós colocamos a deficiência de nitrogênio. Para o milho, quando ocorre uma deficiência de nitrogênio, ele cai de 2 para 1,5 gramas de matéria seca por megajoule de radiação solar total. Enquanto o arroz cai de 1,4 para 0,5. Observe que a queda no arroz é muito maior do que no milho. Então, observe que a deficiência de nitrogênio é muito mais prejudicial para a planta C3 do que para a C4. Então, numa competição no sistema consociado, a planta C3 vai sofrer muito mais. E por que isso? Porque o conteúdo de nitrogênio na folha, para atingir a fotossíntese máxima, ele tem que ser maior na planta C3 do que na C4.
A C4 precisa de 3 a 4,5% de nitrogênio na biomassa seca. Enquanto a planta C3 precisa de 6,5 a 7,5% de nitrogênio na biomassa seca. Então as plantas C3 precisam investir 40 a 50% do nitrogênio foliar em enzima de carboxilação, na rubisco. Enquanto as plantas C4 precisam investir de 10 a 25% do nitrogênio foliar na enzima de carboxilação. A planta C4 precisa de menos rubisco do que a planta C3, porque a planta C4 tem a pepicase. Então, observe que por precisar de mais nitrogênio, a planta C3 sofre mais com a deficiência desse nutriente do que a planta C4. Então, a planta bidenspilosa, o picão preto, eufórbia heterófila, o leiteiro, são mais eficientes que soja e feijoeiro no uso do nitrogênio, ou seja, cada unidade de nitrogênio que elas absorvem, elas são mais eficientes em produzir biomassa do que o feijoeiro e a soja. E essas plantas competem com soja e com feijoeiro no campo. Significa dizer o quê? Se você deixar acontecer, vai acontecer. Prejuízo para você. Se você deixar acontecer, vai acontecer prejuízo. Então, por isso que a gente tem que controlar a planta daninha. Então, a alocação é diferenciada de nitrogênio sem a gente comparar plantas herbáceas com lenhosas. Então, não é só o metabolismo C3, C4. Eu já falei de C3, C4, mas eu quero aqui só não te prender a isso. Eu quero te deixar livre para você compreender que também tem uma diferença entre porte de planta. Geralmente, uma planta herbácea, ela tem mais nitrogênio alocado para o aparato fotossintético e maior eficiência de uso do nitrogênio. Uma planta herbácea, geralmente, ela bota 75% do nitrogênio no aparato fotossintético. Enquanto a planta lenhosa bota aí no máximo 50%. Porque ela precisa produzir outros metabólicos utilizando nitrogênio para se proteger. Então, a maior eficiência no uso do nitrogênio interfere decisivamente no estabelecimento da planta. Então, vamos pensar aqui no análise foliar, né? A folha é o órgão com maior capacidade fotossintética e reflete fielmente o estado nutricional da planta, né? A análise de nitrogênio, principalmente da folha, aí nos dá a ideia. Uma planta bem nutrida apresenta todos os macro e micronutrientes em quantidades adequadas nas folhas. Então, aqui está uma ideia para você observar o quanto de nitrogênio é necessário para uma fotossíntese máxima. Tá? Então, aqui comparando as culturas, observe o trigo, 5,5% de nitrogênio para atingir a fotossíntese máxima. 5,5% de nitrogênio na biomassa da folha. O feijoeiro, 5,5%, soja, 5,5%, tomateiro, 6%. Se você olhar o milho, 3,3% e cana-de-açúcar, C4 também, 2,1%. Então, olha ali embaixo, ó, bem menos. Abacaxi é CAN, milho C3 e cana C. Abacaxi é CAN, perdão, milho C4 e cana-de-açúcar C4, tá? C4. Então, observe que as plantas C4, lá embaixo, em verde, elas precisam de menos nitrogênio para a fotossíntese máxima do que as plantas C3. E o eucalipto, que é C3, mas é uma planta lenhosa, né? 1,6. Então, existe forte correlação entre a dose de adubo e a produção. Dose de adubo e teor foliar. Quanto você bota de adubo e quanto tem na folha. Teor foliar e produção, ou seja, quanto tem na folha e quanto que a planta produz. Então, interpretação das análises, geralmente muito baixo, colheita menor que 70%. Baixo, 71%, mais 71% e menos de 90%. Média, mais de 91 e menos de 100. Alto ou muito alto, igual a 100%. Né? A gente falar do elemento fósforo, né? Componente fundamental de moléculas essenciais, como ácido nucleico, coenzimas e fosfolipídios. Constituinte da molécula rica em energia, né? Adenosina trifosfato. Papel regulatório na síntese de amido e sacarose. A espécie daninha colocada aí é capaz de acumular 2,4 vezes mais fósforo por grama de matéria seca que a soja. Note que é uma competição desigual. O picão preto em competição com o feijoeiro é capaz de formar 3 vezes mais matéria seca por unidade de fósforo absorvido que a soja. É desigual. Ou seja, para cada unidade de fósforo que o picão preto absorve, ele consegue formar 3 vezes mais biomassa do que a soja. Se deixar competindo, é prejuízo. Potássio, né? Em que o potássio é importante? Redução do crescimento quando tem deficiência, porque ele ativa a proto-ATPase de extensibilidade da parede celular. Pressão de turgescência, porque acumula no vacúolo. Ele é importante na fotossíntese do potássio, porque faz o balanço de carga nos tilacoides. É importante na regulação estomática. O potássio é importante no metabolismo, é ativador enzimático de mais de 60 enzimas. E algumas delas não têm substituto. Outro elemento não consegue ativar. E dentre elas a sinase do piruvato e a sintase do amido. Em bananeira, a deficiência de potássio pode tornar
as plantas raquíticas, atrasar a floração e maturação dos frutos, maturação desuniforme e murcha abiótica. É uma das plantas que exige mais potássio do que nitrogênio, é a bananeira. Então, olha essa competição aqui do cafeeiro com a planta daninha. Ó, nitrogênio, fósforo e potássio. Quando o café está solteiro, 28 gramas de nitrogênio. Quando ele está com a planta daninha, só encontra 14 gramas na folha. Fósforo, 39 gramas. Quando está competindo com a planta daninha, 29. O potássio, 28 gramas. Quando compete com a planta daninha, 21 gramas. Então, observe que a competição com planta daninha faz com que a planta de cafeiro tenha menos nutrientes do que quando ele está sendo cultivado solteiro. E agora o outro fator, que é luz, né? Aí nós já estamos falando de uma competição acima do solo. É um recurso ilimitado. A luz não é limitação para a produtividade agrícola, porque ela é um recurso ilimitado. Competição diferente da ocorrente no solo. É uma competição acima do solo. Plantas maiores possuem vantagem competitiva, né? Absorção, as plantas maiores têm maior altura, absorção de luz, maior crescimento, absorção de água e nutrientes. Por quê? Porque a planta que absorve mais luz, cresce mais, ela tem mais recurso para investir no crescimento de raiz, absorver água e nutrientes. Maior produção de flores, atrai mais polinizadores e tem maior produção de semente. Aqui é uma circunstância em que o polinizador é importante, como eu falei, a competição por polinizadores. Plantas de tamanhos ou idades muito diferentes podem não estar competindo. Não necessariamente um cultivo de eucalipto com soja, a soja será prejudicada. Temos os sistemas aí, as integrações, e o professor Robertinho deve falar bem disso para vocês. Mas pode ter uma circunstância que o eucalipto não compete com a soja no solo. Por que não compete com a soja pelo solo? Porque o eucalipto pode estar extraindo a uma profundidade muito maior do que a soja. Então a soja está extraindo uma profundidade menor. Então, as plantas maiores, maior área foliar, exposição à luz e déficit de pressão de vapor d'água, maior transpiração e maior suscetibilidade ao excesso de luz, ao estresse causado pelo excesso de luz. Então, aqui uma tabela que eu já mostrei em outra ocasião para vocês, comparando a folha de sol com a folha de sombra. A densidade estomática tem que ser maior na folha de sol, porque absorve mais luz, tem mais energia fotoquímica, e para utilizar na bioquímica tem que entrar mais CO2, e por isso tem que ter mais estômago, que é pelo estômago que entra o CO2. A espessura é menor na folha de sombra, porque essa folha ela tem que ter maior transmitância, ela tem que absorver e deixar a luz passar para as folhas baixeiras. A área foliar é maior na folha de sombra, porque ela maximiza a área para tentar maximizar a absorção de luz. A massa seca é maior na folha de sol, porque, obviamente, se a planta tem mais luz, faz mais fotossíntese, então produz mais biomassa. O conteúdo de água é maior na folha de sombra, porque na folha de sombra as condições de temperatura, de luz e de umidade relativa são mais atenuadas em relação à folha de sol, e por isso a planta perde menos água, e perdendo menos água se mantém mais hidratada. E o conteúdo de clorofila é, obviamente, maior na folha de sombra, porque é uma folha que maximiza a absorção de luz, porque luz é limitante. Então, precisa investir no pigmento principal de absorção de luz. Então, observe aqui, se nós pensarmos na assimilação da fotossíntese em função da luz absorvida, observe que a maior parte do dia, a limitação da fotossíntese é o CO2, não a luz. A luz é só no início do dia, quando partimos da escuridão do período noturno para o amanhecer. Então, aí no início da manhã a luz ainda torna-se limitante, mas rapidamente ela já não limita mais a fotossíntese. De forma que a limitação da luz, a gente fala de competição por luz, é justamente porque uma planta sombreia a outra, né? Uma planta sombreia a outra. Então, é necessário manter um balanço positivo de carbono, né, na planta. Como é que você imagina? Imagina o seguinte, a planta de feijoeira é cultivada a pleno sol. E aí ela vai ser cultivada agora em sistema consorciado. O que ela tem que fazer para ela continuar produzindo? Porque ela vai receber menos luz. Luz é o necessário, é a força motora, é o combustível da fotossíntese da produtividade agrícola. É o combustível da produtividade agrícola. A produtividade agrícola nada mais é do que a colheita da luz. Então, o que a planta vai ter que fazer agora? Vai ter que se ajustar. Observe que se ela tem menos luz, né? A fotossíntese líquida é igual a fotossíntese bruta, menos respiração mais fotorrespiração. Se ela tem menos luz, ela não vai aumentar a fotossíntese bruta. De jeito nenhum, ela vai aumentar a fotossíntese. Ela tem que reduzir a respiração e a fotorrespiração. Então, ela reduz a respiração, ela aumenta a área foliar, reduz a espessura da folha,
aumenta da fotossíntese por unidade de nitrogênio. Para cada nitrogênio que o feijoeiro absorve, ele começa a fazer mais fotossíntese para cada nitrogênio. Então, e reduz o ponto de compensação luminoso. Quer dizer o quê? A planta de feijoeiro começa a fazer fotossíntese positiva com menos luz disponível do que em um sistema em que estaria solteiro. Então, essa é uma adaptação que o feijoeiro consegue fazer e outras espécies também. Está aqui um cultivo do peão manso com soja. Observe aqui que parece que não tem sombreamento, mas durante um período grande do dia ocorreu sombreamento. E nesse experimento aqui a gente pode observar que quando comparamos o cultivo solteiro com o consociado, o consociado produziu bem menos na produtividade da soja em relação ao solteiro. Também pode resultar na incidência de pragas e doenças. Observamos que no sistema consociado aqui, a incidência e severidade da pústula bacteriana, observe que a incidência foi maior no cultivo consociado e também a severidade foi no consociado. Então, pode criar um microclima favorável a pragas e a doenças, né? Se a gente observar aqui nessa figura a produtividade de grãos em função da distância da linha, soja com eucalipto, né? Observe que a produtividade de grão de soja em função da distância do eucalipto. À medida que aumenta a distância do eucalipto, a produtividade da soja aumenta. Quer dizer o quê? Está tendo competição. Quanto mais distante do eucalipto a soja tiver, mais ela produz. Se pensarmos numa produção agroflorestal de sistemas consociados de soja com clone de eucalipto da região do Cerrado, em Paracatu. Paracatu aqui pertinho faz divisa com o município de Palmeri, né? Observe aqui, se nós compararmos a produtividade da soja no monocultivo e da soja com o clone 44 de eucalipto, praticamente não tem diferença. Estatisticamente não tem diferença, absolutamente pouca. Significa dizer o quê? A soja com clone 44 de eucalipto praticamente não está tendo competição a ponto de reduzir a produtividade. E nós já explicamos isso anteriormente. Então, observe aí nessa comparação do monocultivo com a soja com clone 44 de eucalipto, praticamente não tem competição. A influência do microclima de um sistema agroflorestal na cultura da erva mate. Observe aqui, se nós compararmos nível de luz recebidos, 22, 39, 62, 78, 91% a pleno sol. Observe que a amplitude de temperaturas ela é maior quando está a pleno sol. Observe que a umidade relativa ela é menor quando está a pleno sol. Então, são situações que nós observamos que nós estamos falando ao longo do semestre. E aqui eu estou mostrando artigos científicos que apresentam isso. Que a planta sombreada ela tem maior teor relativo de água, ela está submetida a uma maior umidade relativa. Então, isso eu estou mostrando aqui em artigos científicos. Disponibilidade de energia radiante é um sistema agroflorestal com seringueiras, a produtividade do feijoeiro. Note que a fração de luz disponível em função da distância do feijoeiro das árvores. À medida que o feijoeiro fica mais distante das árvores, aumenta a quantidade de luz disponível. É isso que está mostrando. Então, observe, gente, que nem tudo que é produzido na fotossíntese é respirado. Parte vai para o metabolismo secundário. E toda essa parte que vai para o metabolismo secundário são partes interessantes, principalmente na produção de substâncias alelopáticas. Substâncias alelopáticas que a gente vai estudar lá em plantas daninhas. Essas substâncias alelopáticas conferem grande potencial de sobrevivência às espécies que produzem. As plantas daninhas geralmente produzem substâncias alelopáticas. Mas as plantas de interesse econômico também, como o sorgo, que produz uma substância chamada sorgoleone. E essa substância muitas vezes pode ser utilizada como herbicida natural. Ela inibe a germinação de sementes de outras espécies e muitas vezes reduz o crescimento de outras espécies. Então note que esse metabolismo secundário muitas vezes pode estar relacionado com um mecanismo de defesa das espécies. E o índice de plasticidade fenotípica que eu tanto falo é definido como a habilidade de um organismo ajustar a sua performance, alterando sua morfologia e ou fisiologia em resposta à variação das condições do ambiente. Tá? Então, isso é a plasticidade fenotípica que nós tanto falamos. E a gente calcula através da distância entre os tratamentos, por meio dessa fórmula aí. Então, aqui tem um trabalho que, minha dissertação de mestrado, nós fizemos esse índice de plasticidade fenotípica. Né? Observe aí a área foliar unitária e tal, até que eu fiz uma média das variáveis fisiológicas. E essa média aqui mostra para a gente em torno de 0,12 a média da plasticidade fenotípica das variáveis morfoanatômicas. Quando a gente vai para as variáveis fisiológicas, 0,20.
Então, quando a gente vai para as variáveis bioquímicas, é 0,23. Se você analisar só as médias, você não consegue compreender inteiramente as variáveis. Todas essas variáveis eu analisei na minha dissertação. Mas você observa aqui, ó, eu vou pegar uma variável aqui, ó, que é a irradiância de compensação, ó, 60%. Isso aqui foi analisado em cafeeiro, significa dizer o quê? Ela consegue alterar a irradiância de compensação em 60%. Imagine que a fotossíntese líquida era zero, com 100 de luz, consegue alterar em 60%, significa dizer o quê? Com 40 de luz, a planta vai ter agora fotossíntese zero, com 41 já é positiva. Então isso é uma plasticidade altíssima. A planta que tem alta plasticidade fenotípica, principalmente da irradiância de compensação e saturação, são plantas que se adaptam bem ao sistema de consórcio. Tá? Então aqui algumas, a zeaxantina 0,76,